Pode abrir a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5. Vivendo como filhos de Deus. Essa foi a mensagem que eu comecei a expor semana passada, aqui no nosso culto. E eu quero ler agora a partir do versículo de número 7. Então, Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 7. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração o Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vivendo como filhos de Deus. Eu comecei o sermão contando para os irmãos uma história de uma pastora missionária. Lembra? Que famosa, pregadora. Eu ouvi essa história e contei ela para os irmãos semana passada. Foi na casa de alguém, ficou lá. Chegou uma hora que essa pastora missionária aí, pregadora, pegou e tirou um cigarrinho para fumar. E a pessoa que contou essa história achou estranho, né? Como eu achei também estranho. Como assim, pastora, missionária, fumando no vício, né? Não faz sentido. E qual que é a grande questão aqui? Não basta apenas nos identificarmos como cristãos, como os discípulos de Jesus. Ou sou pastor, sou missionário, sou lá da Igreja Batista da Barra Funda. A nossa identidade, ela tem que ter coerência com a nossa vida. A nossa vida diz muito. E é o que Paulo está tratando aqui. Paulo está tratando agora, vivam como filhos de Deus. Vivam como pessoas que foram transformadas por Cristo. Nós já vimos que Deus nos ama tanto. Ele já deu provas disso. E Ele agiu no seu coração e no meu coração. E se você está aqui, é porque Deus começou a obra em você. Mas essa obra que Ele começou, Ele vai completar. Isso é chamado de o processo da santificação. Viver como filhos de Deus. Viver como filhos da luz. Então nós já vimos que um filho de Deus, ele é parecido com o seu pai. Ele é parecido com o seu pai. Paulo diz: imitem
sejam imitadores de Deus. E ele destaca uma característica de Deus aqui, que Deus nos amou em Cristo, vivendo em amor, porque Deus nos amou, como Cristo nos amou e se entregou por nós. Deus não tem amor, Deus é amor. E um filho de Deus, ele vive esse amor de entrega, esse amor de sacrifício. No versículo 5, ele vai falar que nós devemos abandonar, no versículo 3, perdão, ele vai falar que devemos abandonar a imoralidade sexual e todo tipo de impureza ou avareza. Isso não deve ser nem mencionado entre nós, como convém aos santos. Então, primeiro, imitem a Deus em amor, se sacrificando uns pelos outros, amando sem esperar algo em troca. Não é um amor egoísta, um amor interesseiro. E depois, pureza particular. Pureza nessa área que é tão difícil e que o diabo ataca tanto a vida das pessoas, dos crentes também, que é a área da sexualidade, da moralidade. Nós fomos chamados a viver em pureza, não em imundície, em pureza. E nós falamos sobre isso. Tanto a prática de qualquer tipo de imoralidade, de ato que é contrário à palavra de Deus, atos sexuais que não estão respaldados pela Bíblia, adultério, prostituição, fornicação, pornografia, podemos colocar aqui, todo tipo de ato que é fora do casamento e que corrompe a sexualidade humana, nós não devemos praticar. E aí Paulo fala também da pureza até mesmo nas palavras, intenções. Lembra quando Jesus, lá no Sermão do Monte, ele vai dizer assim, lembra o que foi dito, não adulterarás. Lembra? A lei. Aí Jesus diz, mas eu lhes digo, se você olhar para uma mulher ou para um homem com intenção impura no seu coração, cobiçando, você já é culpado de adultério. Então a pureza de um cristão, ela não é só uma pureza externa, ela é uma pureza interna. E também uma pureza de palavras, como Paulo diz, até mesmo as suas palavras devem ser bem pensadas. Nem aquilo que eles fazem em secreto devemos mencionar. Falar não faz bem, corrompe a nossa mente. E hoje eu quero essa segunda parte que ele fala que nós devemos viver de modo diferente, porque antes nós éramos das trevas, mas agora nós somos filhos da luz, que é o versículo 8. O 7 ele fala, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Ou talvez na sua Bíblia está descobrir qual é a vontade do Senhor. Não sei se alguma Bíblia está assim. Qual que é a vontade do Senhor para nós? Para os filhos de Deus? Que eles vivam de modo diferente. Não tem como você ser um cristão e continuar com o mesmo estilo de vida. Eu sou cristão, mas eu continuo vivendo as mesmas práticas. Não. Aquelas práticas das trevas agora não fazem parte mais da nossa vida. E como que é a característica de quem vive na luz? Ele dá 3 exemplos aqui. Bondade. Irmãos, num mundo que as pessoas já aprenderam a normalizar tudo aquilo que é violência, tudo aquilo que é uma forma de defender atacando.
Não é? Tem muitas pessoas que fazem isso. Não pisa no meu calo, que eu também. O cristão é chamado a responder com bondade. Sempre com bondade. É difícil isso aí, mas é isso o nosso chamado. Sabe quando alguém te ofende? Quando alguém faz mal para você? A Bíblia nos chama para apagar o mal com o bem. O fruto da luz se revela na bondade, mas também na justiça. E justiça na Bíblia tem duas explicações. Justiça é fazer aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Então Deus tem um padrão, uma lei, e o homem justo ele busca obedecer essa lei. Quando no Novo Testamento é falado sobre José, o pai de Jesus, pai terreno, o que diz quando ele descobre que Maria estava grávida? Que ele era um homem justo e bom, e não querendo prejudicar Maria, decidiu deixá-la secretamente. Mas Romanos 3 vai dizer que não existe nenhum justo, nenhum bom sequer. E aí? Justo e bom aqui no sentido de aquela pessoa que busca cumprir a lei de Deus. Mas a gente sabe que ninguém consegue cumprir essa lei perfeitamente. Mas o padrão do discípulo de Jesus, do Filho de Deus, é essa justiça de Deus. Quando Jesus veio e ensinou tudo aquilo que nós lemos no Sermão do Monte, vocês ouviram isso, eu digo isso, ele não afrouxou a lei, ele não afrouxou a justiça. Pelo contrário, ele elevou, ele colocou a lei e a justiça de Deus num nível que só pode ser cumprido quem tem a nova vida. Porque o religioso podia cumprir a lei externamente. Não é isso que os fariseus faziam? Eles eram rigorosos com a lei externamente. A justiça de Deus tem que ser rigorosamente cumprida. Quando Jesus vem, ele mostra que essa justiça ainda tem um grau mais elevado. E só é possível cumprir essa justiça com a vida de Cristo em nós. Porque Ele é o único que satisfez a justiça de Deus. Ele é o único que viveu de modo justo e perfeito. Então, o fruto de alguém que vive na luz também é manifestado em justiça, em verdade. A Bíblia diz para nós que quando a gente conhece a verdade nos liberta. E a verdade não é um conceito, embora a palavra de Deus é a verdade. Quem que é a verdade apresentada nas Escrituras? O próprio Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que são filhos de Deus vivem dessa realidade, da verdade da palavra de Deus, mas muito mais, da verdade da pessoa de Cristo neles. Então nós somos chamados a viver na luz, viver como filhos da luz. Muitas pessoas pensam, quero saber qual é a vontade de Deus para mim. Essa é uma pergunta difícil. Qual será que é a vontade de Deus para mim? Eu caso com a menina com J ou eu caso com a menina com F? Eu vou fazer faculdade de agronomia ou eu vou fazer faculdade de direito? Saio do meu emprego ou não saio? Todas essas perguntas são perguntas difíceis de se responder e que às vezes a gente quer que Deus envie um e-mail do céu falando, vai para cá. Seria tão fácil, né? Fecha, vai fazer outra coisa. Muda, vai para esse lado. Não casa com essa menina que ela é problemática. Casa com esse rapaz não, que ele vai... Mas não tem isso. A vontade de Deus para nós, declarada nas Escrituras, é sermos parecidos com Jesus. Vivermos
em bondade, em justiça, em verdade, em amor. Essa é a vontade de Deus para todo crente. E quando nós andamos na luz, nessas verdades, nessa vontade de Deus, o que acontece? Nossas decisões são guiadas pela luz de Deus, pelos princípios da palavra de Deus. E Deus, que não está alheio à nossa vida, mas se envolve, trabalha em nosso favor, Ele vai nos dando direção, de acordo com a vontade dEle, com a palavra dEle, com as oportunidades, portas abertas, portas fechadas, percepções que temos. Mas a vontade de Deus para nós é que nós sejamos parecidos com Jesus, sejamos santos, andemos em amor, em uma vida dedicada a Deus. O texto continua e vai dizer no versículo 11 assim: não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Olha uma característica do Filho de Deus. Ele não somente vive na luz, ele não somente anda em amor, pureza, bondade, justiça e verdade, mas ele também reprova as obras más, ele reprova as obras infrutíferas das trevas. Nós, infelizmente, eu vou ter que dizer isso para você, nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo vai gostar de mim. E tem gente que não gosta de mim mesmo. E deve ter gente que não gosta de você. Mas se você se posicionar e viver como um crente, você vai ter momentos que você vai precisar denunciar, confrontar, tratar com reprovação as obras das trevas. O que hoje nós vemos de tendência no mundo? Tudo pode. Tudo é relativo. Depende. E às vezes pegam até coisas da Bíblia e usam como se fosse uma desculpa. Não, mas Deus, por esse lado Deus falou isso, mas por outro, Deus está maluco? Não, Deus não está maluco. Às vezes a gente que não entendeu o que Ele quis dizer. E nós temos que nos posicionar diante de um mundo mau. Diante de um mundo que quer destruir a família, diante de um mundo que quer destruir o casamento, e tem conseguido. Hoje em dia as pessoas casam já pensando em separar. Não vou ter filho mesmo, porque vai que daqui 2 anos essa mulher dá problema e vai ter um filho, vai ser um colateral ruim. Criação de filhos, por exemplo. O mundo vem falando para nós, tem que criar a criança assim, deixa ela fazer, não pode traumatizar, não pode disciplinar. E nós, como crentes, temos que nos posicionar. Não, isso daí é errado. O casamento assim é errado, a criação de filhos assim é errado, a vida profissional assim é errada. Nós temos que nos posicionar. Sábado, né? Não, sexta-feira eu estava aqui, depois do nosso... Eu vim aqui mais tarde fazer aquele negócio que eu falei que ia fazer ali na frente. E eu estava limpando ali, depois o vizinho aqui do lado estava conversando com uma pessoa. Daqui a pouco, o homem que estava conversando falou: ô Renan, ô pastor. E no escuro lá, não sabia quem era, né? Aí eu: quem que está aí? Quem que é você? Aí ele falou o nome dele. Ah, fulano. E é uma pessoa que foi para a igreja. Estava indo lá na Batista. Se converteu, foi batizado, foi para os encontros, fez um monte de coisa. E aí eu fui lá, né? Falei: cara, não vi mais você está indo para a igreja. E eu vi que ele estava bebendo um negocinho diferente ali, né? Já liguei as coisas. Aí ele falou: ah, pastor, eu estou desviado. Eu falei: nossa, mas faz nem 6 meses que o homem se converteu, já desviou. Aí eu falei: nossa, mas por quê? Aí ele me contou toda a história. E do lado estava o rapaz que mora aqui.
E o rapaz que mora aqui deu uma dura nele. E ele não é crente. Ele falou: pastor, me desculpa, eu não sou crente não vou na igreja. Mas você está errado, falou para o cara. Rapaz, você fez compromisso com Deus, você foi lá, desceu as águas, agora está aí nessa vida, e os dois estavam bebendo junto. Falei: caramba, o cara está metendo lambada no outro. E eu falei: olha, rapaz, é verdade. E ele foi para cima do cara. Que isso, rapaz, você tem que ir para a igreja, não pode parar de ir para a igreja não. Eu não vou. Mas você que falou que fez compromisso tem que ir, não pode. Você está aí fazendo isso, e começou a jogar, né? Fazendo aquilo. Eu, calma, você também falar tudo, né? E eu falei: mas ele tem razão. Você está vivendo não como um filho de Deus. Você está vivendo como a sua vida antiga. Você tem que voltar. Deus está de braços abertos, mas você tem que voltar. Porque a vida que você está vivendo não está certa. E é isso. Às vezes a gente tem que se posicionar. A pessoa está falando que Deus é isso. E hoje em dia todo mundo fala o que Deus é, o que Deus quer, não é? As pessoas têm opiniões sobre Deus segundo a imaginação dela. Eu acho que Deus é isso. Mas nós conhecemos Deus pela palavra. E o Deus da palavra é um Deus que nos chama a viver de modo diferente, reprovando as obras das trevas. Claro, nós não precisamos ser aquele crente brucutu, né? Aquele crente mal educado, ruim de trato, mas com jeito falar para a pessoa: esse caminho que você está seguindo não é o bom. Você está vendo que o que você está fazendo não está tendo boas consequências? E pior, as consequências temporais são as menores, porque tem as consequências eternas. Se você continuar assim, o juízo de Deus virá. Crente tem que falar sobre isso. Você já pregou o evangelho para alguém? Às vezes a gente fica com tanta dificuldade de pregar o evangelho para alguém, porque a gente pensa que tem que ter um curso de teologia, tem que fazer 5 meses de jejum. E o evangelho é tão simples. O evangelho é você falar para a pessoa, você pode inverter a ordem, mas você tem que falar todo esse conteúdo que eu vou falar aqui. Se você quiser começar de uma maneira mais leve, você pode fazer assim: você sabia que Deus te ama? Deus ama você. Ele mandou Jesus para morrer na cruz. Você já ouviu isso? Todo mundo já ouviu. Você começou leve. Mas sabe por que Jesus morreu? Porque você é um pecador. E sem Cristo você vai para o inferno. Você reconhece isso? Você tem que tomar uma decisão por Cristo. Você tem que decidir se você vai continuar vivendo a sua vida ou você vai deixar Cristo viver a vida dele. Porque Jesus um dia vai voltar. E você tem que estar preparado. Preguei o evangelho. É que às vezes a gente quer convencer a pessoa. Não é? E a mensagem do evangelho é uma informação sobre o que Jesus fez na cruz, por pecadores que precisam tomar uma decisão, receber Cristo, porque senão um dia eles serão julgados, porque Jesus vai voltar. Pronto. Mas isso é confrontador, não é? Você falar para alguém que ela é pecadora, não é confrontador? Deus nos chama a confrontar as obras infrutíferas das trevas, reprovando-as com a luz, porque a luz faz isso. Depois no verso 14 ele vai falar sobre esses que estão dormindo. Eu não vou trabalhar muito isso, mas é um chamado para aqueles crentes que acham que só ir para a igreja, só fazer os ritos religiosos já basta, sem ter a vida transformada. Crente nominal, crente apenas formal. E aqui nós somos chamados a viver assim, de um modo diferente. Cristo não apenas nos tira das trevas, Ele nos torna luz. Ele habita em nós e toda a nossa vida agora ilumina essa vida de Jesus Cristo.
Lá no Sermão do Monte, Jesus vai dizer: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Por que você está na família que você está? Por que você está na empresa que você está? Para você ser sal, para você ser luz. A luz, ela lança luz, ela ilumina tudo aquilo que está ao seu redor, dissipando as trevas. E o sal, ele era usado tanto para dar sabor naquela época, mas para nós não faz muito sentido hoje por causa da geladeira, mas colocado na carne para não apodrecer, né? O pessoal conhece a carne de sol, né? Por que é colocado muito sal nela? Ou naquele peixe que é bem salgado, como que é o nome? Bacalhau. Para não apodrecer rápido. Então, o discípulo de Jesus, o Filho de Deus, ele está onde ele está para preservar isso. Eu sei que o mundo nos odeia e Jesus disse: se odiaram a mim, também vão odiar vocês. Por quê? Porque nós nos mantemos firmes. Enquanto o mundo está se decompondo em suas obras infrutíferas, os filhos de Deus estão dizendo: não, eu vou continuar. O meu casamento, eu quero manter. Os meus filhos, eu quero educar. A minha vida, eu quero fazer o melhor. No meu trabalho, eu vou ser honesto. Mesmo que o mundo lá fora cada vez mais caminhe para a perdição. E para finalizar, do versículo 15 ao 17, tudo isso que eu falei é impossível de você e eu cumprirmos da nossa carne. Nós não conseguimos. Por isso que o Evangelho não é para aquele que pensa: eu quero melhorar a minha vida. O Evangelho não é uma opção de a pessoa melhorar a vida. O Evangelho é a vida de Cristo em nós. E aí do versículo 15 até o versículo 20, eu coloquei como dependência espiritual, que é uma marca também dos filhos de Deus. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus com o coração, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo aqui vai falar: olha, tem um jeito sábio de viver, um jeito que vocês devem procurar viver. E ele dá uma dica de como nós vamos viver assim. Não se embriagando com vinho, que há devassidão ou descontrole, como a NVT traduziu, mas enchendo-se do Espírito. Deixem-se encher do Espírito. E aqui a NAA traduziu muito bem. Porque não é o fato de você buscar ativamente no sentido daquela bênção que algumas pessoas entendem. O pessoal, os irmãos pentecostais, que você tem que buscar aquela experiência com Deus, que é o momento que você vai ser batizado com o Espírito Santo, então você vai ser um crente poderoso. Não. O Espírito Santo, como nós vimos, ele já vive em todo crente. Agora o que nós precisamos ser é cheios desse Espírito. Deixar com que esse Espírito controle a nossa vida. Deixar com que o Espírito Santo tome as áreas da sua vida e da minha vida que nós não conseguimos transformar. Nós não conseguimos. Mas se nós nos enchermos do Espírito Santo, deixar que o Espírito nos enche a cada dia, nós vamos viver essa vida sábia. Todo crente deve desejar isso. Eu quero ter mais de Deus. E ter mais de Deus e ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, perceba, não é ficar mais maluco, não.
é ficar mais sábio. Ser uma pessoa cheia do Espírito Santo não é ficar doido, fazendo coisas que não fazem sentido, mas é ser alguém controlado, alguém sábio, que aproveita bem e vive bem os dias, aproveitando cada oportunidade. Irmãos, você já viu alguém assim? Você já ouviu testemunho de pessoas assim? Na igreja, uma bênção. Em casa, um diabo. Na igreja, um servo. No trabalho, um estorvo. Na igreja, faz tudo. Na rua, briga, xinga, fecha os outros com carro. Conta-se uma história de um menininho que o pai dele era diácono na igreja. E um dia ele chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu queria morar na igreja. É mesmo, meu filho? Que coisa boa. Queria morar, pastor, na igreja. O pastor ficou feliz, né? Mas por quê? Porque aqui na igreja o meu pai, que é o diácono, ele é um homem muito bom. Aquele é um homem de Deus. Aqui ele trata a gente com respeito. Aqui ele trata a minha mãe bem. Aí o pastor já começou a desconfiar. Opa! Por quê? Fora da igreja ele é diferente? Ixi, pastor, lá em casa ele rebenta a gente. Bate na minha mãe, fala palavrão. Não paga e o povo vai cobrar lá em casa. Mas aqui na igreja ele é uma bênção. Tem essas pessoas que acham que ser cheio do Espírito Santo é fazer barulho. É ficar que nem louco na igreja, vira crente peão. Já viu crente peão? Fica girando que nem doido. Sobe, quebra banco, fica gritando. Uau, 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 parece maluquice. O texto diz que quando você é cheio de Deus, você vive uma vida sábia, equilibrada, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. A pergunta é: como ser cheio do Espírito Santo? E nosso texto vai dizer assim, versículo 19: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Cantar, tem até uma frasezinha que fala: quem canta, seus males espanta, né? O povo de Deus, os filhos de Deus, cantam, louvam a Deus, com cânticos espirituais, com hinos, com salmos de todo o coração. A gente não precisa de um evento, um momento especial para ser cheio do Espírito Santo. Todo dia. Hoje, quando nós cantamos em louvor ao Senhor aqui, o Senhor nos encheu mais. Lá na sua casa, quando você liga sua playlist de louvor, você está se enchendo do Espírito Santo. Você está cantando a Deus. E Deus está enchendo você com a palavra dEle, com verdades que glorificam o nome dEle. Então, cantar faz parte de ter uma vida espiritual, de ser cheio do Espírito Santo. Mas não cantar qualquer coisa, né? Tem que ser bem seleto hoje com as músicas cristãs, porque tem música que não expressa o Evangelho. E Paulo fala uma outra forma, uma outra maneira de o Espírito nos encher, no versículo 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. A gratidão. Um crente cheio de Deus, um crente espiritual, um crente, eu diria, pentecostal bíblico, não pentecostal histórico, de 120 anos que surgiu o pentecostalismo, mas o crente pentecostal bíblico, aquele cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, é alguém grato.
É alguém que sabe agradecer a Deus por tudo. Não é o que Tiago nos ensina lá em sua epístola, capítulo 1? Tenha motivo de grande alegria passar por diversas provações, porque as provações vão produzir em nós perseverança, esperança, e assim por diante. Por tudo, até as coisas ruins que nós julgamos não serem boas, nós devemos agradecer a Deus. Imagine as coisas boas que acontecem. Um crente cheio de Deus é um crente grato, que vive na dependência do Espírito de Deus. Então, os filhos de Deus, eles vivem em amor, eles estão lutando e vencendo a luta contra o pecado, eles cultivam uma vida de adoração e gratidão, e assim são cheios do Espírito Santo. Voltemos por um momento àquela história do domingo passado, da pastora missionária. Pode ser a história de qualquer um de nós aqui, se nós não lembrarmos que Deus não nos chamou apenas para uma identidade, uma identificação, mas para uma transformação de vida. Se você é cristão, a vida que você vive agora é a vida de um filho de Deus, de um filho da luz. E eu quero compartilhar o que essa pessoa que contou essa história para mim falou sobre uma experiência que ela teve e que me edificou muito. Essa pessoa contou para mim, dessa missionária que deu um mau testemunho. Mas essa irmã que contou essa história falou assim: eu estava passando por um comportamento que eu percebi que estava errado. Eu estava comendo uma coisa sempre. E eu percebi que tudo que eu tinha que comer aquela coisa. E é farinha de mandioca. Quem gosta de farinha de mandioca aí, levanta a mão. Mas aí essa pessoa que contou para mim, falou assim, ela teve o discernimento, uma irmã simples, uma pessoa simples, que aquilo lá estava escravizando ela. Peraí, eu tenho que tomar café, tenho que comer farinha de mandioca. Eu tenho que almoçar, tenho que comer farinha de mandioca. Eu tenho que fazer isso, só farinha de mandioca, farinha de mandioca. E ela então orou e falou: Senhor, não posso ficar escravo da farinha de mandioca. Farinha de mandioca nem é alucinógeno, nem é ilegal, nem é problema. Mas tudo aquilo que nos escraviza é um problema. E ela orou, pediu a ajuda do Senhor e falou: Senhor, eu quero me libertar da farinha de mandioca. E ela contou para mim que depois daquele dia, ela perdeu esse vício da farinha de mandioca. E é interessante, duas histórias. Uma pessoa simples, serva de Deus, crente, comum, no sentido de não é pregadora, não é pastora, não é missionária, que entendeu o que é a nova vida em Cristo. E alguém que se diz tão especial, tão importante, que faz a obra de Deus, escravo. Irmãos, Deus nos chamou para a liberdade, para vivermos como filhos da luz. O que te prende? O que te escraviza? O que ainda é obra daquela velha natureza, daquela vida antiga que você precisa abandonar? Cristo nos deu uma vida nova. Cristo vive em mim, Cristo vive em você, se você é crente. E como Paulo diz no versículo que é o lema dos homens mais parecidos com Jesus, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, no corpo, vivo para Ele, para a glória dEle. Nós não vivemos para nós, nós vivemos para o Senhor. Em uma vida de pureza, em uma vida de santidade, de amor, numa vida de verdade e numa vida de dependência do Senhor.
Amém? Oremos. Senhor, ajuda-nos a abandonar aquilo que precisamos abandonar. Ajuda-nos a conformar a nossa vida de acordo com a nova realidade que temos em Jesus. Seja no casamento, na família, no trabalho, na ética pessoal, na moral pessoal e privada, queremos viver como filhos da luz, abandonando essas velhas práticas, reprovando tudo aquilo que é mal e andando na luz como filhos de Deus, na dependência do Senhor Jesus. A vida de Jesus em nós e o Espírito Santo que nos enche a cada dia dessa vida. Assim que nós oramos e pedimos, ajuda-nos, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar uma última canção.